Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Amém. Então, todo o último domingo do mês é o nosso culto da família. Então, são mensagens voltadas para a família. Não é mesmo? E a Bíblia fala de família de capa a capa. De Gênesis a Apocalipse. Então nós vamos estudar um pouquinho. Gostaria que vocês se colocassem novamente em pé, abrissem o Salmo 127. Salmo 127. É um salmo pequeno, né? Salmo de Salomão. Salmo 127. Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor amado, Deus poderoso, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos pela Tua palavra, que nos ensina, que nos orienta, que nos educa, que nos transforma dia a dia, que vai nos moldando ao caráter de Cristo, Senhor. Oh Deus, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, Senhor, dia a dia. Transforma, Senhor, a nossa família, transforma o nosso lar. Nós pedimos ao Senhor, nos ajude a ajudar a nossa família. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Esse salmo é muito conhecido, né? E é tão gostoso. E desde os Salmos 120 até o Salmo 134, o Salmo, gente, ele era lido cantando, né? Então, principalmente o Salmo 120 até o Salmo 134. O povo de Israel, os judeus, nas principais festas da Páscoa, a festa do Tabernáculo, a festa de Pentecostes, eles subiam as montanhas, porque Jerusalém é na região montanhosa, então eles subiam até as festas no templo, cantando esses salmos, de 120 até 134. E esse salmo é um salmo para a família. Então nós vemos lá, né? Se o Senhor não edificar a casa, é tudo em vão trabalha os que edificam. O que é edificar? É construir, não é mesmo? Então hoje em dia as pessoas se casam da forma delas, com valores mundanos. Casamento hoje aí fora, a gente vê assim, casou, bem, se não der certo, separa. E não é isso que a Bíblia nos ensina, né? A palavra de Deus nos fala que Ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Não é isso? Amém? E o Senhor fala, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então tem uma ordem, né? Então casa, depois tem filhos, não é mesmo? Deixa os pais, casa, tem os filhos, constitui uma família a partir do casamento. Então se o Senhor não estiver, não edificar, não construir, é tudo em vão. E lembra que Jesus falou dos dois fundamentos, né? Fundamento, a construção de uma casa, né? E a gente pode colocar a construção de um lar. Se não tiver Cristo
vem uma luta, vem outra, vem as provações, vem os conflitos e derruba aquela casa. Agora a casa que é firmada na rocha, que é Cristo, ela permanece de pé, porque ela está firmada na palavra, que fortalece a nossa fé e que nós estamos fundamentados ali em princípios e valores cristãos. Amém, irmãos? Então, se o Senhor não edificar, eu lembrei agora, quando o povo de Israel, não é mesmo? Moisés fala, vocês lembram que Moisés virou para o Senhor e falou: Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça sair, conduzir esse povo. É a mesma coisa, se o Senhor não estiver conosco. Foi cantada aqui no louvor, desde a primeira música, né? A presença do Senhor, ela precisa estar na nossa casa, no nosso lar. E a gente fala tanto sobre a família é um projeto de Deus, a família nasceu no coração de Deus. Deus constituiu a família, Deus constituiu a família. Ele dá importância, a gente vê em tudo, orientação para os homens, para os maridos, orientação para as mulheres, orientação para os pais, como educar os nossos filhos, orientação para os filhos. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia nos ensina tudo, irmãos. Mas muitas vezes a gente vacila, né? E não obedecemos. Nós precisamos colocar em prática os dois fundamentos lá, Mateus 7. O Senhor falou: o homem prudente e o homem sensato. O prudente coloca em prática aquilo que tem aprendido. Coloca em prática a palavra de Deus. É firmado na palavra de Deus. Agora o insensato ou o tolo, né? Ele não pratica a palavra de Deus. E aqui a gente vê muita sabedoria, é um salmo que expressa a sabedoria. Primeiro ele fala aqui, ó, da casa, do lar, da família. Depois ele fala da cidade, né? A cidade, guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas isso também a gente pode levar para a nossa casa, não é mesmo? Porque muitas vezes a gente fica assim: está colocando cerca elétrica, né? Não confia em Deus, não. Não, gente. Existe a sentinela, mas o Senhor guarda. Existe a proteção, a gente faz a nossa parte, não é mesmo? A gente fala muito aqui na igreja, né? Deus trabalha em parceria conosco. Deus trabalha em parceria conosco. Antes de começar o culto, estava conversando com a dona Ana e o seu Joaquim, a gente falando sobre oração, como que a oração é uma arma poderosa. A oração é uma arma poderosa, mas Deus age através da oração do seu povo, né? O povo de Israel era cativo durante mais de 400 anos no Egito. Mas por que tanto tempo? Aí, quando Deus chama Moisés, ele fala: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo. Aí o Senhor levantou ele como libertador. A oração, nós precisamos firmar na palavra e na oração. E a Bíblia fala, esse salmo continua: se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver conosco desde a hora que a gente levanta, ali na nossa casa, nas atitudes, é tudo em vão, meu irmão. Se o Senhor não estiver comigo nas coisas que eu faço, no meu trabalho, quando eu estudo, se eu não estiver com o Senhor ali na sala de aula, é inútil, é ilusão. Nós precisamos ter sabedoria, e o Senhor nos instrui. Marido, né? O marido é o cabeça do lar, o marido ele é o líder, ele precisa ter esse papel, ele precisa assumir o papel de líder da sua casa, o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja.
o marido é o cabeça da sua casa. Amém? E as esposas submissas, sim. O Senhor nos fez auxiliadora, ou seja, o Senhor nos fez ajudadora. Então, se você quer mandar, o seu marido vai cruzar os braços, não é mesmo? Então, nós precisamos ajudar, né? Apoiar, não é mesmo? Apoiar o nosso marido nas decisões, junto com sabedoria. Mas, e como que é a sabedoria? Não é? A gente fala tanto, peça a Deus sabedoria, que a todos Ele dá. Como que é? Quem é sábio e inteligente? Quem é sábio e inteligente? Mostra em mansidão de sabedoria, conforme, mediante o seu procedimento. Olha o que Tiago fala. Quem de vós é sábio e inteligente? Quem? Então demonstra pela mansidão de sabedoria o seu procedimento. Olha lá. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Então, gente, vamos colocar em prática sabedoria nas nossas palavras, na nossa fala, sabedoria nas nossas atitudes dentro da nossa casa. Sabedoria é o que nós precisamos nos nossos lares. Em tudo nós precisamos de sabedoria. E continuando Tiago, e ele compara a sabedoria aí. Você sabia que tem 2 tipos de sabedoria? A que vem do alto, direto de Deus, direto do trono do Altíssimo, e a sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Olha só, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, como que é dentro da nossa casa? Muitas vezes a gente pode colocar um contra o outro, e muitas vezes sem perceber, não é mesmo? A gente pode falar assim, nossa, seu pai está terrível hoje. A gente está colocando o nosso filho contra o pai. O seu pai não está trabalhando direito, seu pai não está fazendo isso, ou não aguento a sua mãe, né? E filhos, uns contra os outros. E a gente vê isso, né? No decorrer da história aí, ó, da Bíblia, a gente vê mãe tendo preferência por filho, pai tendo preferência por filho. E a Bíblia é muito linda, que ela não esconde nada de nós, para a gente aprender, né? Aprender o nosso procedimento. E a Bíblia continua, ó, lá em Tiago: nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão de toda espécie de coisas ruins. Aí agora ele começa: a sabedoria, porém, que vem lá do alto. Como que é a sabedoria que vem de Deus? Olha lá o verso 17. A sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é o quê? Vocês estão aí, gente? Ela é pura. A pura, ela é limpa, ela é genuína. A pacífica, gente, o que é a pacífica? Ela busca viver em paz, sem conflitos, tranquilamente, expressa paz, cordialidade, compreensão, não é mesmo? Então, muitas vezes, será que a gente tem sabedoria em algumas atitudes? Ou muitas vezes a gente toma lá da cá, né? Bateu, levou, não é mesmo? Então aí a gente tem mania, meu estupim
é curto. Uma que a gente, cristão, nem tem que ter estupim, né, gente? Nem tem que ter estupim. Mas em Romanos 12:18 fala: se depender de você, se depender de vós, tende paz com todos. E um outro versículo: bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Olha que lindo o que Jesus ensina. Pacificadores, aquele que promove a paz, aquele que gera paz. Pacificadores, estes serão chamados filhos de Deus. Está lá em Mateus 5:9. Indulgente, disposto a perdoar e a pedir perdão. Disposto a perdoar e pedir perdão. Tolerante. A gente está vivendo um tempo, né, gente, em tanta atividade que a gente se torna intolerante. Aqui não tem trânsito, né, gente? Graças a Deus. Mas vai lá em Belo Horizonte, você vai ver o trânsito maravilhoso, né, Johnny? A gente fica intolerante, gente. Nossa, tem que ter uma paciência de Jó, né? E a gente precisa ser tolerante, principalmente com a nossa família, dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa a gente tem que ser tolerante. A gente tem que promover a paz. Amém, irmãos? A sabedoria que vem do alto também ela é tratável. O que é a tratável aí? O que significa aqui nessa passagem? Amadurecimento que Deus produz nas pessoas através de provas e tribulações. Olha só, o caráter é aperfeiçoado em meio à adversidade. Precisamos ser tratáveis. Precisamos ser tratáveis. Plena de misericórdia. O que é a plena de misericórdia? O que é misericórdia, gente? Compaixão. A capacidade de sentir aquilo que o outro sente. É sentir o que o outro sente. É sentir a dor do outro. Rico em misericórdia. A sabedoria que vem do alto também dá bons frutos. Através das nossas ações, através das nossas palavras, dos nossos procedimentos, pensamentos. O fruto, ela revela o nosso caráter. Então nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. O que é ser imparcial? Eu não vou me inclinar somente para um lado, porque eu promovo a paz. Não é isso? Aí não combina, né? Não combina. E sem fingimento, a verdade, sem máscara, não é mesmo? Essa é a sabedoria que vem do alto. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Em 1 Pedro 3, verso 4, sabe o que fala lá em 1 Pedro? Que nós precisamos nos revestir de um espírito manso e tranquilo. O que é o espírito manso, gente? Espírito manso não combina com ira, não combina com gritaria. Longe de vós toda ira, toda gritaria, toda cólera, né? Toda contenda, longe de nós. Imagina o vizinho estar lá, ouvindo aquela gritaria. Ah lá o crente, né, gente? Ah lá o crente gritando. Oh, meus irmãos, a gente precisa, o Espírito Santo gera em nós o caráter de Cristo, gera em nós a mentalidade de Cristo. Nós precisamos revelar Cristo nas nossas ações, a nossa casa, dentro da nossa casa. Nós precisamos nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ter sabedoria em como responder
Muitas vezes, né, o jeito que responde. Eu estava até comentando ontem que eu troquei um medicamento que eu estou tomando. Gente, mas como que o remédio tem um poder? Eu acho que esse remédio, sei não, muito esquisito. Ele me deixou tão sem paciência que o Wesley falou assim, eu vou voltar, vou lá na farmácia comprar aquele remédio anterior. Então tinha coisinha, gente, tem alguém diferente aí não, né? Então tem coisinhas que eu deixo passar de liso para ter uma boa convivência em casa. Só que eu comecei a ver, gente, eu estou diferente. O Wesley também viu que eu estava diferente. Então qualquer coisinha estava me irritando. Aí ele entrava dentro de casa, já ficava olhando para o pé dele, se ele ia sujar o chão. Oh meu Deus, ele está assim, Cláudio, você está diferente, vamos voltar com outro remédio. Aí eu voltei com outro remédio, gente, graças a Deus eu voltei ao normal. Coitado do meu marido, ele ficou uma semana me aguentando. Então assim, tem coisa, gente, releva. Tem coisa que a gente não precisa ser chata. Eu estou falando para as mulheres, tem coisa que a gente é chata. A gente é pelinha demais. Não é mesmo? Ô, gente, tem mulher que o marido entra no banheiro, ela vai lá ver se tem pingo no vaso. Sério. Eu não ia falar que não, tem coisa que a gente fala enquanto de casais, né? Mas eu sei de um casal que a mulher estava obrigando ele a fazer xixi sentado. É verdade. Então assim, a gente não precisa ser tão chata, não é mesmo? O nosso lar tem que ser um pedaço do céu. Amém? O nosso lar tem que ser prazeroso. A gente tem que ter prazer em estar ali com a nossa família. Por que a gente é tolerante com os de fora e os de dentro da nossa casa a gente não é? Por que as coisas melhores é para os de fora, é para visita, e para a nossa casa não é? Né? Elogiei um casal aqui que colocou uma mesa linda lá do café da manhã, não é mesmo? Ainda vou falar desse casal aqui. O Heitorzinho, gente, olha lá que gracinha, 2 aninhos. Aí, ó, os pais, né, que está criando ele no caminho do Senhor, né, ensinando ele a orar. Aí eles estavam na família, aí todo mundo começou a comer, aí o Heitorzinho, vamos fazer primeiro oração, não é mesmo? Hã? Hoje também? Aí, gente, 2 aninhos, nós precisamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Os filhos desse tamanhozinho, ó, 2 anos, gente, observa tudo. Observa, imita os pais. Aposto que ele já te imita muita coisa, né, Hudson? É isso. Já falei aqui, os nossos filhos, tem horas que eu olho pro meu filho e fico assim, meu Deus, o que o Wesley está fazendo dentro dele? O que o Wesley está fazendo dentro desse menino? Está igualzinho o pai dele? Igualzinho o pai. Mas é isso, o filho observa. E lá na frente você vai ver ele fazendo coisas que você fazia. Então, nós precisamos de sabedoria em todas as nossas ações, atitudes, nas nossas palavras. Nós precisamos ter amor dentro da nossa casa. Nós precisamos de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. É o que fala em 1 Pedro 3, verso 4. Isso mesmo. E em Efésios 4:31, a palavra fala assim, ó, seja eliminada no meio de vós, longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Né? A minha tradução ainda fala, seja eliminada do meio de vós. A gente precisa eliminar essas coisinhas. É difícil? Gente, é difícil. Tem horas que é difícil aguentar. Tem horas que é difícil, não é mesmo? Né, gente? É difícil ou não é? Só Deus para ter misericórdia da gente e nos ajudar nesse espírito manso que tem horas, não é? É um espírito manso e tranquilo. Mas quem gera é o Espírito Santo.
É fácil ter paciência? Não, mas é o fruto do Espírito, a paciência. A longanimidade é uma paciência além do normal, né? Então muitas vezes a gente fala assim, ó, já cansei de fulano, já cansei de ajudar Beltrano. Não, gente, a gente tem que ser longânimo. Se o Senhor, pela graça maravilhosa dele, ele nos salvou e nos perdoou e continua nos perdoando todos os dias, a todo momento, pela graça dele, pelo favor dele na minha vida, pela minha família, todos os dias, eu não vou dar graça na minha família, eu não vou gerar graça, eu não vou ser agente da graça de Deus dentro do meu lar. Misericórdia, eu não estou sendo pequeno cristão, né? Não é mesmo? Então nós precisamos ser agente da graça. Rápido, como é que é a palavra aí, gente, que eu aprendi hoje? Indulgente. Eu nunca tive essa curiosidade de saber o que era isso, e hoje eu tive. Indulgente é liberar perdão, é perdoar. Olha só, cadê ela aqui, ó? Disposto a perdoar e pedir perdão, é ser tolerante. Nós precisamos ser agente da graça do Senhor na nossa casa, com o nosso marido, sim. Marido com a esposa, marido com a esposa. Honra a sua esposa, interceda pela sua esposa, ore pela sua esposa, seja um homem de honra. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se você começar a observar esse mundo de hoje, muitos filmes, novela, não sei, que eu acho que a última vez que eu vi novela eu era criança, eu era pequenininha, minha mãe assistia, eu via com ela, nunca mais vi novela. Mas hoje a mídia tem colocado o homem num papel frágil. Vocês têm reparado isso? Desvalorizando o homem e a mulher. A mulher se desvalorizando nos seus trajes, no modo de vestir, no modo de falar, no modo de agir. Não tem mais aquela feminilidade, né? Então a mulher faz coisa que o marido que tinha que tomar à frente, a decisão. Então a mulher muitas vezes ela está exercendo um papel de poderosa, sabe? Aquele empoderamento que dá até um nó na garganta quando você vê umas mulheres muito empoderadas e os homens banana. Gente, eu estou falando, a mídia está colocando isso e não tem que ser assim, não tem. O que a Bíblia nos ensina, homens de honra, homens que se posicionam diante de Deus e luta pela sua família, o homem que é provedor, o homem que é protetor, o homem que cuida da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, que guerreia por ela, que levanta no mundo espiritual, em nome de Jesus. A gente vê, quando a gente faz reunião de oração em tudo quanto é igreja, a gente vê assim, cheio de mulheres e uns 2, 3 homens, e olha lá se aparece homem. Toda reunião de oração é isso aí. Não, irmãos, nós precisamos que os homens se levantam, sabe? E conduz a sua família. Esposas, respeitem o seu marido. É tão lindo Efésios 5, né? É tão lindo quando fala em suma, né? Em suma, marido, ame a sua esposa. Ame a sua esposa.
E esposa, respeite o seu marido. Respeite o seu marido. Cuidado com as palavras, cuidado com crítica, o jeito que a gente fala. Gente, eu era osso duro de roer quando eu casei. Aprendi muito com meu marido, que ele sempre foi manso, tranquilo e suave. Né? Um espírito manso e tranquilo. Né? E eu, assim, acho que eu melhorei 90%, porque era muito ligada, não sei quantos volts aí, que eu não entendo disso. Mas muitas vezes o Wesley me pegava no ombro e falava assim: Cláudia, você não precisa falar desse jeito. Olha a tonalidade que você está falando, não precisa disso. Mas para mim era normal, né? Que eu vim de uma família onde, falando na linguagem de temperamentos, né? Então eu vim de uma família que parecia que todo mundo é sanguíneo. Minha casa era barulhenta, meu pai falava alto, minha mãe falava alto, minhas irmãs são todas também sanguíneas, né? Então, assim, realmente era uma família de toma lá da cá, sabe? Bateu, levou. Então eu aprendi muito nos nossos 37 anos de casado. Aprendi muito. Então, gente, a gente precisa ser tratável. Nós precisamos ser tratável. Amém? Então, muitas vezes a gente só aponta para o lado. Não, ele que tem que mudar, né? Ele que tem que mudar. Senhor, trabalho no coração duro do meu marido, trabalho com meus filhos, mas muitas vezes é a gente, e a gente não está enxergando isso. Hoje é uma noite de reflexão, para a gente olhar para a nossa vida. Como que está a nossa vida dentro da nossa casa? Como que nós temos agido? Depois nós vamos falar aqui na igreja sobre a importância da mesa. Já falamos algumas vezes, né? A importância da mesa, gente. Se a gente for lá no Antigo Testamento, quem criou a mesa foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. O que é a mesa? A mesa a gente precisa reunir com a nossa família. É onde que a gente reúne sem o celular. Amém? Sem o celular, porque não adianta a gente estar na mesa, cada um está com o seu celular ali no seu mundo, né? Alienado, e não tem comunhão nenhuma. São estranhos morando na mesma casa. São desconhecidos morando na mesma casa. Não. Na mesa é onde que a gente está olho no olho, tendo a comunhão, aconselhando, recebendo conselho. Como que foi o seu dia? O meu dia foi isso. O que aconteceu? Aconteceu isso. Por que você está triste? Vamos orar junto. A mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar de comunhão. Irmão, lute pela sua família. Não desista da sua família. Jamais desista da sua família. Estou lembrando aqui, a família de Noé. Toda a família de Noé entrou na arca por causa de Noé. Muitas vezes, por amor a você, o Senhor tem guardado a sua família. Tem guardado os seus filhos por amor a você. Por causa das suas orações, por causa da sua intercessão. O mundo espiritual guerreia a favor de você e da sua família. É sério isso? É sério, né? Sexta-feira nós estamos estudando aqui sobre anjos e há uma batalha contra as nossas vidas, sim. A Bíblia fala isso. Nós precisamos nos levantar como intercessores do nosso lar, intercessores da nossa casa, não esmorecer. Como Jesus fala em Lucas 18, né?
aonde que o Senhor ensina a gente orar sempre sem esmorecer. Não esmorece, meu irmão, não desanima. Muito pode a sua oração, muito pode a súplica do justo, muito pode. Não esmorece, não desanima, né? Tem vezes que você tem que virar para o seu marido ou para a sua esposa e falar assim: o dia que eu estiver desanimada, me levanta, me bota para cima, né? E muitas vezes até mesmo o filho, né? O filho ajuda, ou um amigo, me ajude, estou desanimada, estou desanimando. Não, vão firme, bora, vamos orar juntos. Glória a Deus por essa igreja, sabe? Eu tenho visto assim, essa igreja firmada assim na unidade do corpo. Glória a Deus por isso. E que o Senhor continue guardando, né? Nos guardando com sede, que o inimigo não venha agir com os planos dele, que todo plano, toda seta vinda do inferno seja desfeita em nome de Jesus. Seja desfeita na casa de vocês, com divisão, com discórdia, com intriga, conflitos. E muitas vezes a gente vê que a coisa é tão boba, é tão simples, e a gente briga por coisinha pequena, e aquele negócio vira um monstro, e não pode. Então, igual eu falei com vocês, meu temperamento foi muito forte antes. E o Senhor trabalhou e tem trabalhado, né? Tem um livro que ele chama O Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo controlar o nosso temperamento. Então, muitas vezes, a gente vai falar e o Senhor, puxa a nossa orelha, né? Não, fica quieto, não responde, não fala nada. Porque muitas vezes depois para consertar o que a gente fala é difícil. Principalmente se for o marido fala com a esposa, que eu acho que mulher é mais difícil, né, gente? Assim, é mais fácil de guardar coisas, né? E a gente guarda coisas ali de anos e anos. Então nós precisamos ser indulgente, tolerante, disposto a perdoar e pedir perdão, ser tratável, ser misericordiosos, ter bons frutos, através das nossas ações, palavras, atitudes, sem fingimento, sabedoria pura, sabedoria pacífica. Vamos promover a paz dentro da nossa casa, amém? Vamos promover a paz no nosso lar. Vamos ser pacificadores. E isto, irmão, se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver dentro da nossa casa o tempo todo, é tudo em vão. Se o Senhor não estiver presente, é tudo em vão. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Tem horas que é tanta correria, né? É trabalho. Anos atrás na minha vida a gente trabalhava demais. Já passei noites editando. Dia e noite editando. Trabalhava tanto. Meu pai muitas vezes era para mim: "Ô, minha filha, você está trabalhando tanto, para quê?" Eu trabalhei. Para quê? Ele falava isso para mim. E se o Senhor não estiver nisso, né? A gente precisa colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e confiar que o sustento vem dele. Eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando que é para a gente parar, tá? Mas eu estou falando que a gente não pode deixar, tem prioridade. Primeiro lugar é o Senhor, as coisas do Senhor. Depois são as outras coisas.
Porque se a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele acrescenta o resto. Nós precisamos experimentar esse cuidado. Nós temos experimentado, né, irmãos? O cuidado do Senhor conosco, o sustento, a proteção diariamente. É Ele quem cuida, é Ele quem sustenta. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos nos colocar em pé. Gostaria que você fechasse seus olhos. E refletisse um pouquinho, como que está a sua casa? A sua casa é um pedacinho do céu? A sua casa é um lugar, é um ambiente de paz? A sua casa reflete o amor de Deus? Como que é o seu relacionamento dentro da sua casa? Com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos? Como que tem sido o seu relacionamento dentro da sua casa? A nossa casa precisa ser um pedaço do céu. Cristo é o centro da nossa família, o centro da nossa vida, é o centro no nosso lar. Quando Salomão escreveu esse salmo, ele tinha herdado ali toda a riqueza do seu pai, né? O rei Davi. E ainda ele acrescentou riquezas e riquezas. E ele vai e fala nesse salmo, né? Tudo é inútil se o Senhor não estiver ali. Aí a rainha de Sabá ouviu falar, nem lembro quantos quilômetros, né? Que ela foi até Salomão, mais de 1000 quilômetros. Imagina, gente, não tinha avião não. Não tinha avião, não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha carro, né? Camelo, né? Cavalo. E ela foi até Salomão. E quando ela viu a grandeza do palácio do rei, ela falou assim: eu não ouvi, o que eu ouvi falar das riquezas e da sua sabedoria não foi nem metade do que meus olhos veem. E diante de tudo isso, tudo aquilo que estava ali diante do rei, ele fala: tudo é em vão se o Senhor não construir, se o Senhor não for o fundamento, se o Senhor não estiver presente na minha família o tempo todo.